Tá vindo. Eu sinto que ela tá vindo, ela tá vindo. Ela não vem mais. Ah! Não vem. Ah! Não vem. É claro que ela vem. Aliás, a redação do Enem tá cada vez mais próxima. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar! E aí, você quer se dar bem na redação de um jeito simples e bom? Que tal usar a literatura brasileira para inspirar alguns dos seus argumentos? A gente viu essa proposta no programa anterior e continua agora com o professor Wallace Sestari. Seja bem-vindo, professor! E aí, tudo bem? Belezinha. Já de cara eu quero perguntar, dá para fazer uma dissertação com argumentos baseados só na literatura brasileira? Olha, com argumentos somente baseados na literatura, eu acho uma opção um pouco arriscada. A redação do Enem é um texto, né, que ele talvez exija mais do que somente a literatura. A literatura, é óbvio, é um excelente ponto de partida para reflexão, é uma grande representação do mundo, das épocas, dos estilos, mas, assim, resumir toda a redação e apenas baseá-la em literatura, talvez seja uma opção realmente arriscada. É legal, talvez, que esse candidato combine esses argumentos literários, essa visão literária que é excelente, né, com argumentos ligados ao raciocínio lógico, argumentos históricos. Isso vai enriquecer mais o texto do que se ele se mantiver apenas, né, com o texto literário somente. Como eu estruturo um argumento com a literatura? Assim? Tenho que decorar o trecho da obra, decorar o nome da obra? Não precisa nada disso não, né? Assim, o pessoal pode ficar um pouco despreocupado. Na verdade, o grande barato da literatura é a capacidade que a literatura tem de trazer novas reflexões para o aluno, para que ele possa encaixar aquelas situações problema que a redação do Enem te propõe, para que ele possa trazer visões diferentes. A literatura, ela representa, de certa forma, a visão de uma determinada época, a representação de mundo de determinados autores que tinham o seu posicionamento dentro da sociedade e estabelecem com essa realidade uma série de reflexões, sejam elas sociais, existenciais, idealizadas ou não, né? Mas eles estabelecem uma série de relações com essas realidades contextuais e transformam essas realidades em elementos universais que podem ser aproveitados, que podem ser lidos, podem ser entendidos através do tempo, através das épocas. Bora ver um caso? Vamos. Vamos embora. O Wallace escolheu o século XVII. Por quê? O século XVII, especialmente aqui no Brasil, é um século marcado na literatura pelo Barroco. E a gente pensa assim, ué, o que o Barroco tem a ver? O Barroco era uma época de grande dualidade, uma época de um jogo de contrastes muito grande. E é interessante a gente perceber que essa realidade, uma realidade de contrastes, de conflitos, né, ela tem vários temas do século XVII, as questões religiosas, as questões da própria organização do Estado, as denúncias de corrupção que existiam no século XVII, todas elas foram muito bem marcadas pelos seus autores, né? Ou seja, tanto o Gregório de Matos quanto o Padre Antônio Vieira, todos eles falaram sobre assuntos que acontecem lá no passado, lá do século XVII, mas é uma realidade que a gente pode compreender e até começar a pensar de como esses problemas que a gente vive hoje, né, tiveram início, tiveram lá, né, a sua gênese. Você citou o Padre Antônio Vieira e a gente tem aqui o caso do Sermão da Sexagésima, escrito em 1655. Lê pra gente, professor. Ouvintes de entendimentos agudos e ouvintes de vontades endurecidas são os piores que há. Os ouvintes de entendimentos agudos são maus ouvintes porque vêm só a ouvir sutilezas, a esperar galantarias. Por isso, são maus ouvintes os de entendimentos agudos. Mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque o entendimento agudo pode se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior.
Mas, contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza. Antes dana mais, porque quanto as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se despontam na pedra. Ai, Deus nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. A obra completa você encontra no site Domínio Público. A gente percebe que a linguagem é muito diferente da que a gente está acostumado a usar. Isso dificulta, professor? Vieira não é o sujeito mais caracterizado por um estilo mais rebuscado, não. É claro, existe esse distanciamento, né, e essa linguagem se torna um pouquinho diferente daquela que o nosso aluno está acostumado a ler. Mas é uma leitura que é tão prazerosa que essas dificuldades são vencidas de forma fácil. O Vieira, eu costumo dizer, é o grande mestre do Enem, porque todos os seus sermões, ele mostra lá, faz uma introdução, faz as citações, desenvolve os raciocínios lógicos e chega a uma conclusão, né, de uma forma muito clara, muito argumentativa. O padre Antônio Vieira escreve esse texto dentro do absolutismo, na época do poder da Inquisição. O contexto é muito importante, né? Essa é uma coisa fundamental para quem vai usar a literatura na redação. Contextualizar. A literatura, ela é uma representação de mundo, ela tem o seu aspecto estético, mas ela tem também a questão do indivíduo dentro do seu contexto histórico. Para você ter uma ideia, o Sermão da Sexagésima foi proferido na Capela Real, né, de Lisboa, né, e foi proferido para uma série de outros pregadores, né? Ou seja, o padre Antônio Vieira está pregando para outros pregadores. Olha que barato. Ele, jesuíta, criticando os padres dominicanos, para dizer que nós, os jesuítas, somos aqueles que melhor pregam, nós levamos a palavra de Deus, vocês, né, estão pregando muito mais pela vaidade. E aí ele vai discorrendo, né, de forma majestosa sobre a relação que existe dentro do discurso do querer falar e para que quer falar, e do outro que precisa querer ouvir. Ou seja, ele está falando do diálogo, ele está falando de como aquela palavra de Deus pode tocar o coração dos homens. É necessário que o coração do homem esteja ali pronto para receber, mas é fundamental que o pregador tenha, né, ele pregue a palavra de uma forma correta, de uma forma, né, ou seja, com a finalidade de fazer com que aquela semeadura consiga dar frutos no coração do homem. Professor, essas duas metáforas, elas poderiam ser usadas em que temas de redação? Quando a gente pensa na metáfora dos dois ouvintes, né, que é o trechinho que a gente colocou, a gente coloca lá o ouvinte da agudeza e o ouvinte da dureza. Um que só quer ouvir aquilo que lhe faz bem. E o outro é o ouvinte da pedra, né? Ou seja, é aquele, na verdade, que é duro e que ele já rejeita qualquer tipo de argumento, qualquer tipo de conversa. Dentro do contexto da redação, as questões de diálogo, as questões que envolvam as relações humanas, a aceitação do outro, todos esses temas, né, de profunda raiz social, eles poderiam, né, fazer uso dessa metáfora do ouvinte agudo, do ouvinte rochoso, do ouvinte de pedra. Até porque, dentro do sermão, né, continuando a metáfora, o padre Vieira vai dizer que Deus, né, consegue fazer com que a palavra se semeie em qualquer lugar. Ou seja, é uma grande esperança para o nosso aluno. A palavra dele, né, ou seja, o argumento dele pode florescer, né, desde que ele saiba semear. A gente continua pensando como a literatura brasileira, essa maravilha que a gente conhece, ajuda a inspirar argumentos para a redação. Falamos de século XVII, vamos agora para o final do século XIX e início do século XX, que é a época de Machado de Assis, Aloysio Azevedo, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Lima Barreto! Ah, é meu escolhido de hoje. Por quê? Olha, Lima Barreto é para mim um dos grandes autores nacionais, é um sujeito bastante peculiar nas suas obras, é um sujeito que mistura a crítica, mistura a sátira, é um sujeito muito preocupado com a sua época. Aliás, é uma época, a gente falou do Euclides da Cunha, do Monteiro Lobato, né, e do próprio Lima Barreto, e todos eles pertencem ao chamado pré-modernismo, ali na virada do século XX, né, que tem uma preocupação muito forte com as questões sociais brasileiras, em especial dos aspectos regionais. O Euclides da Cunha vai falar, né, sobre a Batalha de Canudos, né, a Guerra de Canudos. O Monteiro Lobato vai falar do interior, né, vai falar do Jeca Tatu, vai colocar esse personagem, vai falar do atraso do campo brasileiro. E o Lima Barreto,
é um cara que vai falar sobre o subúrbio carioca. Ele vai utilizar as personagens que normalmente não são os personagens mais comuns na literatura. Então, assim, o Lima Barreto é um sujeito muito, muito rico, né, para todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a virada do século XX, que é um momento muito importante para o Brasil, em termos contextuais, é um momento, né, que mostra, né, o que o Brasil vem a ser até hoje, ou seja, na verdade, quando o Brasil se descobre como Brasil, e o Lima Barreto é um grande cronista, ele lança esse olhar crítico. É isso aí. Bora ler, e você? Vamos fazer um... Não, então bora fazer. Pera Deixa aí. eu pegar meu texto aqui. Vou pegar também aqui, Então ó. tá, a gente vai ler o quê? É a parte de uma adaptação do conto A Nova Califórnia. Também está no site do Domínio Público, vale lembrar. Então, assim, ó, eu sou o Bastos e você vai ser o Flamengo. Bastos. Isso. O Bastos, você sabe que é um farmacêutico, né? Então, isso aí. E eu vou ser quem? Você Flamel. O Flamel, rapaz. Peraí, então eu tenho que me arrumar aqui. Flamel. Raimundo Flamel. Flamel é o alquimista, cara. Pô, ganhei aqui o papel principal, Lange. Então vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Fiz uma grande descoberta. Extraordinária. Mas não me convém, por hora, comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso, eu precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, né? Existem acontecimentos imprevistos e... Certamente. Não há dúvidas. Imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê? Ouro. Como? Sabe como? Como? Ah, você vai ter que ler o conto pra saber. Eu vou contar isso. Cara, isso é maravilhoso, cara. Eu vou deixar o texto aqui. Olha só, Nova Califórnia é a grande dica. Aí vai ficar agora todo mundo querendo saber como é que o Raimundo Flamel faz ouro. Tem um quê de ambição aí por parte de um dos personagens, né? Tem muito de ambição, né? Agora, falando sério, a gente vai acabar dando alguns spoilers, né? O que não tira o prazer da leitura, né? Tem ambição, tem cobiça. O conto A Nova Califórnia, ele é uma grande sátira das histórias da corrida do ouro dos Estados Unidos, né? E ele vai abordar exatamente essa questão de até onde vai a ganância humana, até onde vai a cobiça, até que ponto os bens materiais vão ser colocados acima da moral, da ética, né? Dos nossos valores. Dá pra falar de consumismo, por exemplo, não dá? Dá pra fazer essa ponte, né? Aí entra a questão legal, que é a questão da universalidade dos temas, né? Quando ele fala da questão do ter e do ser, olha só, ter e ser, a essência, a aparência. Quando a gente pensa no consumismo, a gente pensa, por que as pessoas, né, elas são consumistas? Elas são consumistas porque existe uma questão de status, existe uma questão, né, de aparência, onde o ter, mostrar que se tem, gera maior poder, gera maior visibilidade social, gera um reconhecimento muito maior do que o ser. E aí você pode pensar que o erro do Bastos, que é um farmacêutico, que é um sujeito, né, ligado às ciências, é um sujeito respeitado, ele coloca tudo isso em segundo plano porque é importante o bem material. Até onde vai, né, a vontade, o comportamento de alguém para conseguir aquilo dali, né? Isso é uma questão que você pode aplicar no consumismo voltada à pessoa. Você pode fazer lá seus 3 parágrafos bonitinhos, falando sobre as empresas, sobre a questão da obsolescência programada, falando sobre a mídia e a influência, né, da mídia. E aí você... Por isso que a gente não faz só na literatura. E o outro falando do ser humano, o indivíduo. Ou seja, o próprio comportamento do indivíduo. E o Lima Barreto, na Nova Califórnia, ele mostra as consequências do comportamento guiado pela cobiça, pela ganância. Mas temos que levar em consideração o contexto, né? O conto foi escrito em 1910, era um outro Brasil, o capitalismo estava em outra época, né? Sim, de fato. Apesar do tema ser universal, você tem que entender que o porquê Lima Barreto resolveu falar sobre esse conto. Por que ele resolveu parodiar histórias, satirizar um comportamento de corrida do ouro dos Estados Unidos se a gente está aqui no Brasil? Na verdade, ele está satirizando o próprio comportamento da sociedade brasileira da virada do século. Esse comportamento
incluía consumo? Claro. As pessoas da virada do século, elas queriam ostentar, parecer. A ideia da essência e da aparência está sendo colocada como um jogo, né? Um jogo de antítese aí, e que ele está buscando para dizer, olha, o comportamento da cobiça, né, para a aparência, para os bens materiais, para a supremacia do ter com relação ao ser, né, leva... Aí eu não vou contar exatamente o final para a galera, mas leva a comportamentos completamente bizarros, ou seja, o abandono dos valores éticos, dos valores morais, e isso a gente pode transportar lá da sociedade do século XX para a sociedade do século XXI. Hoje a gente continua vendo como a literatura brasileira pode fundamentar argumentos de redação. Vimos o século XVII, a virada do século XIX para o XX, agora chegamos a 1945. Em 30, 40 anos, o Brasil muda muito, não muda? Oh, como muda, né? Assim, esse períodozinho aí né, essa primeira metade do século XX é uma metade repleta de assuntos, né? A gente tem aqui no Brasil a consolidação, né, da República, aquela coisa do café com leite, né? Ou seja, São Paulo tendo o seu predomínio econômico e com isso, né? Ou seja, regimentando uma série de artistas que vão para a Europa. Na Europa, as tensões crescem, porque depois da Segunda Revolução Industrial, a briga por mercados, essa coisa toda vai fazendo com que se aproxime cada vez mais a Primeira Grande Guerra, 1914 a 1918. Então tem uma guerra, tem reflexo no Brasil. Logo depois aqui, artisticamente, a gente tem a Semana de 22. Semana de 22 é um grande rompimento, são as grandes vanguardas mundiais sendo relidas, regurgitadas, né, pela antropofagia e por tudo mais, né, no modernismo brasileiro. Quem estava lá? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Drummond. Chega a 29, tem a queda da Bolsa de Nova York, quebrou a Bolsa de Nova York, quebrou economicamente o mundo inteiro, os barões de café ficaram sem dinheiro, acabou o milho, acabou a pipoca para todo mundo, não tem mais artista, né, sendo financiado por ninguém, né? E aí, assim, o mundo entra numa época tensa, porque com essa questão econômica, com a crise econômica, sobem, especialmente na Europa, governos totalitários, ideias totalitárias, e aí você começa a ter toda aquela pré-Segunda Guerra, subida do nazismo, crescimento do fascismo, né? E aqui no Brasil, a gente também tem esse reflexo, que começa a Era Vargas, né? Até que se chegue, né, ao Estado Novo, né? Ou seja, Vargas como ditador, e aí em 45 você tem o final da guerra com as explosões atômicas, né, de Hiroshima e Nagasaki, mostrando que o ser humano não brinca em serviço quando é para destruir a própria raça humana. E é nesse contexto, né, em 45, que Carlos Drummond de Andrade lança A Rosa do Povo. E aí a gente começa a pensar, né, o mesmo homem que destrói, a mesma humanidade que produz tantos facínoras, é a humanidade que nos traz Carlos Drummond de Andrade. Um poeta completo, né, um homem de uma visão magistral, com uma escrita divina, e que começa lá em 22. Lá em 22, junto com o pessoal lá do... Ele é influenciado por essa galera, não é exatamente 22, mas ele gosta daquela questão modernista. É lá que ele vai fazer... No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. É o poeta da pedra que ele ficou conhecido. E ele vai passar os anos 30 olhando para a realidade. E essa realidade dos anos 30 mexe muito com o Carlos Drummond de Andrade, que começa a ver a fragilidade do homem diante de um mundo hostil, diante de um mundo beligerante, né? E aí, como você tem o homem frágil sozinho, a única maneira de fazer esse enfrentamento é o enfrentamento conjunto, são as ações coletivas, né? Ele começa a refletir sobre as questões do chamado estar no mundo e também as próprias questões e reflexões existenciais. Em 45, né, você colocou que ele lança A Rosa do Povo. A Rosa do Povo é talvez o seu livro mais engajado, que mais reflita essa preocupação, essa angústia drummondiana com relação ao mundo que vive. E esse livro tem um poema chamado O Medo. Lindo poema. E como eu sei que você sempre termina suas aulas declamando um poema, vai que é tua. Não pode chorar na câmera não, né? Não, pode sim. Faremos casas de medo, duros tijolos de medo, medrosos caules, repuxos, ruas só de medo e calma. E com asas de prudência, com resplendores covardes, atingiremos o cimo de nossa cauta subida.
O medo, com sua física, tanto produz carcereiros, edifícios, escritores, este poema, outras vidas. Tenhamos o maior pavor. Os mais velhos compreendem. O medo cristalizou-os, estátuas sábias. Adeus. Adeus, vamos para frente, recuando de olhos acesos. Nossos filhos tão felizes, fiéis herdeiros do medo. Eles povoam a cidade. Drummond começa a falar os nossos filhos, filhos do medo que povoam a cidade. Olha só que sacada, né? Ou seja, de mostrar o quanto o medo vai passando por gerações, né? Ou seja, nós somos o produto desse medo, né? Ou seja, essa coisa da época, né? Esse medo era o medo da guerra, né? Mas que é um medo universal, é um medo que é meu, é um medo que é seu, é um medo que habita hoje. Daria para pensar argumentos, né, sobre o medo na sociedade contemporânea. Sim, sim. Hoje a gente tem as questões da violência urbana, né? Ou seja, quantas redações, né, não tocam, né, no assunto tão delicado que é a questão da violência urbana. E perceba como é que Drummond dá um tratamento que não é um tratamento daquele simplório, né? Ou seja, de eu tenho medo e por isso o medo me paralisa. Não, o medo é algo existencial para Drummond. Vou até pegar aqui de volta, olha só. Já estou fazendo bagunça, né? Ele coloca aqui, faremos casas de medo, duros tijolos de medo. Repara como é que você percebe que o medo, ele ultrapassa o limite do ser e passa a ser o limite da cerca, né? Ou seja, faremos os duros tijolos do medo, queremos a separação, né? Nós somos, né, ruas só de medo e calma. Olha só, a rua de medo é a rua que não tem ninguém, né? E a rua que não tem ninguém é uma rua morta, é uma rua sem vida. O medo é aquilo que acaba sendo calmo pelo lado negativo. E aí, assim, a gente percebe, né, o quanto a questão do medo não é só a inação, né? Ou seja, o medo paralisa. Não, o medo é uma ação. O medo gera um conjunto de ações que acabam ultrapassando o próprio limite do medo e gerando mais medo. E como eu transformo tudo isso em argumento, professor? Dá medo, né? Dá medo da gente... Respeitando o contexto, né? Aí é que tá. A gente tem que pensar o medo que ele tá sentindo. Esse medo, né, é um medo violento, né? Um medo de violência, né? É um medo de um mundo que é violento, de um mundo que está em guerra. Então, por exemplo, talvez o grande ponto que toque seja exatamente a comparação entre uma guerra em que o ser humano estava e outras guerras que nós vivemos. Então, por exemplo, você consegue passar isso de um tema universal, de um medo mundial, para um medo das grandes cidades urbanas, para um medo da violência urbana. Isso você pode aproveitar. Você vai falar sobre as causas da violência, você pode dar causas sociais, econômicas, né, pelo que ela acontece. Você pode colocar ali as questões de influência de programas do Estado, policiamento, a atuação do Estado ou não. E aí você pode reservar um parágrafo para falar da consequência individual que traz esse processo da violência, que é o medo. Né? A violência, ela não se reflete somente no índice, ela não se reflete somente no caso que acontece. E isso é que Drummond coloca como medo, né? O medo, ele faz com que a gente não se exponha, faz a rua estar calma, faz a rua estar vazia, faz a rua estar morta. E aí, quando a rua morre, morremos todos, porque nós, na verdade, não vivemos, deixamos de viver em prol do medo. Ou seja, estamos sendo assassinados em vida. Né? Essa reflexão do indivíduo, da abertura de mão que ele faz da própria vida em prol do medo, ou seja, porque ele tem medo, porque ele se sente acuado, é uma forma de refletir e utilizar aí o Drummond, né, dentro de um dos parágrafos ali da redação para ficar, ó, show de bola. Show de bola, mas o meu maior medo se concretizou, professor. Qual foi? Nosso tempo acabou. Ah, não brinca. É sério, nosso tempo acabou. Então, já? Assim, você volta. Ah, então tudo bem. Não, se eu volto, você volta. Professor, Lande, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu mesmo por toda a ajuda, viu? Bora praticar? Pega um desses tantos livros e mãos à obra. Sem contar que ler por si só, chegar ao final de um livro, ficar íntimo dos personagens, vai dizer que não é muito bom? É muito bom, né, professor? É bom demais. Até a próxima.